Fala pessoal do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver nos meus trajes, já é inverno novamente aqui na Europa. A gente começa o ano no inverno, termina o ano no inverno. São 8 meses de inverno aqui na Europa. E praticamente a gente não tem primavera nem outono. A gente sai do inverno, tem uns diazinhos ali meio mais ou menos na primavera e no outono e já pula para o inverno de novo. Então nesse momento tá fazendo muito frio aqui na Europa. Mas o vídeo de hoje não é sobre o frio. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a polêmica do arroz. Eu sei que esse assunto já passou, mas eu queria muito comentar com vocês sobre essa polêmica do arroz que teve, mas aí eu esperei primeiro passar um pouquinho da raiva que eu tava, porque eu tava muito puta da vida mesmo, porque num país pobre como é o Brasil, o arroz custar tão caro quanto tava custando, isso passa de absurdo, né? E aí eu tava esperando passar assim um pouquinho a raiva para poder conversar com vocês, e acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando tava rolando aquela polêmica toda do arroz, do preço do arroz, eu tava pensando outras coisas, né? Eu tava com o sentimento focado em outras coisas, no sentido de acusação, sabe? De acusar, de achar quem era o culpado do preço do arroz e etc e tal. E aí agora, depois que eu deixei passar um pouco da minha raiva, pensei por um outro lado. Eu falei assim, gente, quem sabe que essa não é a oportunidade da gente poder mudar, né, algumas coisas, da gente poder mudar alguns padrões que a gente tem há muito tempo. Todo mundo sabe que o cardápio principal do brasileiro é o famoso feijão com arroz, né? Esse é o prato principal do brasileiro. Mas aí eu fiquei pensando assim, e se a gente mudasse? E se a gente saísse do velho e fizesse coisas novas? E se a gente inventasse coisas novas? E se a gente inventasse cardápios novos? Ideias novas? Se a gente tivesse ideias novas, né, sobre o nosso cardápio? E se a gente dissesse, não, o nosso cardápio daqui pra frente não vai ser só isso. E aí eu fiquei pensando por esse outro lado. Será que essa crise, né, do arroz, será que ele não quer dizer pra gente, olha, pensa por outro lado, pensa de outra forma, né? Vamos inventar um novo jeito brasileiro de fazer uma comidinha diferente. E aí eu fiquei pensando nisso, será que não é um sinal para a gente mudar? Eu fiquei vários dias pensando sobre isso. Eu me lembrei de algumas coisas quando eu estava quando eu estava pesquisando sobre a Segunda Guerra. Eu me lembrei de algumas coisas. Que durante a Segunda Guerra, as pessoas passaram muita fome aqui na Europa. Muita gente morreu de fome, né? Não só os judeus nos campos de concentração, mas muita gente morreu, muita gente que vivia livre, como aqui na Holanda. Muita gente morreu de fome, gente. Muita gente, porque a Segunda Guerra, né, as tropas do Hitler e todas as outras tropas saíram bombardeando tudo, acabando com tudo. E as pessoas ficaram sem ter o que comer, sem terra para plantar. O Hitler mandou arrancar os trilhos de trem da maioria dos países. Ele mandou arrancar os trilhos de trem e as pessoas ficaram sem ter como se locomover e sem ter como mandar alimento de um país para o outro. Ou seja, toda aquela comercialização, né, todo o vai e vem de comercialização de alimentos parou totalmente durante a Segunda Guerra. Comida nem ia nem vinha e as pessoas não tinham como produzir, né, porque as pessoas estavam trancadas dentro das suas casas e as áreas de plantio estavam sendo bombardeadas e não tinha como ninguém plantar nada naquela época. Então por muitos e muitos anos as pessoas aqui na Europa passaram muita fome.
E elas aprenderam e elas se reinventaram. E elas falaram, gente, é o seguinte, as pessoas pensaram, é o seguinte, ou a gente se junta e cria alguma coisa, um mexidinho aqui pra gente comer, ou nós vamos morrer de fome. Se a gente ficar esperando para comer o prato típico da Holanda, se a gente ficar esperando para comer o prato típico da Alemanha, nós vamos morrer de fome. Então a gente vai comer o que tem, né, o que dá para comer e vamos nos reinventar, fazer sopa de pedra, né? Como tem uma historinha aí de Buda e a história da sopa de pedra. Então, nós vamos ter que se reinventar. E os holandeses, os europeus, passaram muita fome. E quando se está com fome, você come qualquer coisa. E foi o que aconteceu aqui na Holanda. Então, mesmo depois que a Segunda Guerra acabou, né? Mesmo depois e principalmente depois que a Segunda Guerra acabou, as pessoas continuaram passando muita fome porque não tinha nada, né? Por muitos anos ninguém estava plantando mais nada. A comida que chegava até as pessoas da Europa e dos lugares bombardeados pela Segunda Guerra, essa comida vinha de fora através da ONU, né? A ONU que trazia por meio de aviões. Essa comida era trazida, mas era uma comida contada, não era uma comida que dava para todo mundo. E as pessoas se reinventaram. Elas passaram a comer o que tinha e se acostumaram a comer o que tinha. É tanto que aí, como aqui na Europa, como eu comecei esse vídeo, né, falando do frio, como aqui na Europa faz muito, muito frio, né? Então o pessoal passou a se alimentar à base de sopa, né? E sopa de tudo que dava para fazer, né? Uma sopinha e tudo que dava para fazer. Eles faziam, né? Sopa de que eles encontrassem pela frente, pão principalmente. E é tanto que hoje o cardápio dos holandeses, né? O cardápio dos holandeses praticamente é pão. É a base de pão. Tudo a comidinha deles a comidinha deles é assim, muito à base de pão. Aí tem vários tipos de molhinhos, tem vários tipos de acompanhamento para você colocar no pão. Pelo menos aqui na Holanda, a comida dos holandeses não tem muita dificuldade, não tem um nível de dificuldade elevado de você fazer. Comidinha assim que você faz papum, que você faz em 2 minutos. E quando eu cheguei para morar aqui na Holanda, uma coisa me chamava muita atenção. Eles consomem bastante baguete e croissant. Então, tipo assim, quando eu cheguei para morar aqui na Holanda, que eu ia trabalhar, e até hoje isso acontece, isso é super normal. Quer dizer, hoje menos por causa do coronavírus, né? As pessoas dentro dos transportes públicos, as pessoas usam máscaras, então elas não podem mais comer dentro dos transportes públicos. Mas quando eu cheguei aqui, que eu andava nos transportes públicos, eu sempre via as pessoas, né, comendo a baguete do jeitinho que pegou lá no supermercado, sabe? Sem molho, sem manteiga, sem nada, sabe? Sem um presunto, sem um queijo, sem nada. Do jeito que eles compravam lá a baguete no mercado, eles saíam mastigando aquilo dentro do ônibus, seco, sem nada. Do mesmo jeito eles fazem com croissant, né? Eles pegam o croissant e comem seco, do jeito que vem do mercado, não acompanha com nada. Do jeito que eles pegam lá, eles abrem um pacote de torrada, se for para comer na rua, né? No intervalo do trabalho, ou indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, eles abrem o pacote de torrada e eles comem sem nada, sabe? O famoso pão seco. Eles comem daquele jeito. Por quê? Porque aí eu fiquei perguntando, né? Eu perguntei para alguns holandeses por quê. E aí eles me disseram, né, que é desde a Segunda Guerra. Eles se acostumaram a comer o que tem. E tinha dia, depois que a Segunda Guerra acabou, tinha dia que tinha o que comer e tinha dia que não tinha o que comer. E no dia que tinha o que comer, às vezes era só um pão seco, né? Era só uma baguete que era dividido para a família toda. E era só aquilo, era só uma vez no dia que eles tinham para comer, né? Uma baguete, uma família recebia uma baguete
dividia entre eles e era a única refeição que eles faziam durante o dia. Então, desde esse período, eles colocaram na cabeça, tinha que se acostumar a comer pouca coisa e tinha que se acostumar a comer o que tem, porque eles nunca descartaram a hipótese de uma terceira guerra. Então, até hoje, eles estão preparados para o caso de uma terceira guerra mundial, né? Que eu espero que não vá acontecer. Então, eles estão preparados para uma terceira guerra mundial, eles não vão sofrer de fome, de não ter o que comer. Ou seja, tanto o cérebro deles como o estômago deles estão preparados para passar muitos dias comendo a mesma coisa, pouca coisa. Eles comem muito pouco. Aqui na Holanda, os holandeses são uns varapau de 2 metros de altura, né? São as pessoas mais altas do mundo e, no entanto, eles comem muito pouco, gente. Eles não comem assim de passar mal, como a gente come no Brasil. E essa é uma ideia muito legal, é uma ideia muito bem-vinda, porque eles realmente estão preparados para qualquer situação. Tipo de pegar o carro e viajar de um país para o outro e o carro quebrar numa trilha, numa montanha dessa, se o carro quebrar, o estômago deles estão preparados para ficar horas até o socorro chegar. Isso eu vejo no dia a dia das pessoas para quem eu trabalho, das pessoas com quem eu convivo, das pessoas com quem eu namorei, né? Eu vejo isso no dia a dia deles, eles estão super preparados, sabe? A comida, eles não são escravos da comida. Aí eu fiquei pensando nisso tudo e eu falei assim, não, eu vou fazer o meu vídeo do arroz, mas de um modo diferente, né? Com uma outra visão. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu fiz, o nome do vídeo é Eu Queria Comer um Boi, nunca mais repita isso, tá? Que lá nesse vídeo eu falo pra vocês como foi, né, a minha transição de deixar de comer a comida brasileira e passar a comer a comida dos holandeses, que é essa comidinha mais light, que é essa comidinha praticamente 100% à base de verduras, legumes, vegetais e o tal do pão. E são coisas assim simples, fácil de fazer, rápido de fazer, coisas simples, rápida, fácil, papum, né? Você não fica gastando horas na cozinha fazendo aquele tanto de comida. E aí nesse vídeo eu falo pra vocês a transição, né? Como é que foi. E eu vou repetir pra vocês nesse vídeo novamente. Não foi fácil. Quando eu decidi parar de comer a comida brasileira todos os dias, não foi fácil. Me dava dor de cabeça todos os dias, me dava muito mau humor, me dava também muita indisposição no começo. Eu podia comer assim uma saca de legumes e vegetais e nada passava minha fome, né? Tudo que eu comia do cardápio holandês, nada matava minha fome. No começo eu testei várias coisas e nada passava minha fome, né? O meu cérebro estava totalmente escravo da comida brasileira. E aí eu percebi o quanto que o quanto que a comida é um vício. A comida, ela é um vício como qualquer outro vício. E como qualquer outro vício, para você cortar, dá um certo trabalho, né? A mesma coisa de uma pessoa que fuma, é a mesma coisa de uma pessoa que consome álcool, é a mesma coisa. A pessoa, ela vai passar um perrenguezinho para conseguir deixar, vai dar dor de cabeça, vai dar ânsia de vômito, né? Vai aparecer alguns sintomas no corpo, né? Alguma sensação de fraqueza e essa sonolência, essas coisas todas. E a comida, eu percebi que a comida, ela tem esse mesmo poder. Se você é totalmente viciado num prato pesado, né, que a gente chama carinhosamente prato de pedreiro, que é só no Brasil, porque os pedreiros daqui, eles passam o dia todinho com um iogurte
né? Eles pegam um pote de 500 ml de iogurte magro e cereais e eles passam o dia todinho com isso. E eles só vêm comer à noite quando chega em casa, e esse à noite geralmente é legumes e um hambúrguer, talvez, né? Um hambúrguer ou um frango grelhado, alguma carne magra, sabe? E geralmente salada. É isso que eles comem. Então, como a gente fala no Brasil, né, carinhosamente, o prato de pedreiro, aquela comida mais pesada, né, que é o feijão, o arroz e carne de panela e não vou macarrão e um outro tanto de coisa. Gente, é muito pesado esse tipo de comida e o estômago se acostuma com isso. E quando você fala, não vou mais comer isso, a partir de hoje eu vou comer salada, ele se revolta! Não só o estômago, como a mente se revolta. Fala, imagina, eu como feijão com arroz, carne de panela todo dia. Eu não vou deixar de comer, eu não vou trocar isso por salada, gente. Imagina, não vou trocar isso por salada. Só que, gente, todos os nutrientes, né? Todos os nutrientes, as proteínas que o nosso corpo precisa para se manter e para criar energia para a gente poder trabalhar e fazer as nossas atividades, tudo isso tá nos legumes, nos vegetais. Não precisa ser o feijão com arroz todo dia. E aí, quando eu tava no meu processo de parar de comer a comida brasileira, né? E ainda hoje eu faço assim, eu como salada a semana inteira e nos finais de semana eu vou em algum restaurante e aí eu como alguma coisa com arroz, porque feijão não tem restaurante aqui, tá, gente? Vocês que estão vindo pra Europa, eu já vou falar, não tem feijão no restaurante aqui, tá? Sorry. Só se você for num restaurante brasileiro, talvez lá tenha, mas nos restaurantes da Europa não tem feijão. Então você vai encontrar macarrão, você vai encontrar arroz, você vai encontrar vários tipos de carnes, mas o feijão você não vai ter, né? Mesmo depois de eu já ter me adaptado a comer a salada, né? Tomar com a comida holandesa, foi muito difícil, mas agora eu já me acostumei, eu já não sinto mais os sintomas assim de mau humor, dor de cabeça, fraqueza, essas coisas todas. E nos finais de semana, quando eu saio para comer alguma coisa, alguma comidinha assim mais pesadinha, né, nos restaurantes, ainda assim na segunda-feira o meu estômago fala, opa, eu quero de novo. Aí eu falo, não tem, não tem, porque como qualquer vício, basta você provar uma vez, basta você voltar com o seu vício, a consumir aquela coisa do seu vício, que volta tudo de novo, entendeu? Então, tipo, se eu volto para a comida brasileira, se eu volto a fazer a comida brasileira todos os dias, é claro que o meu estômago não vai mais querer salada. Não vai, minha mente, meu estômago não vai mais se adaptar à salada novamente. Vai querer aquela comida de panela, porque é o que a minha mente, o meu estômago acha que é o melhor para mim. E aí, para dar uma fechada aqui nesse vídeo, era isso que eu queria dizer para vocês. Ao invés... Por que a gente não boicota o produto que está em alta nos mercados? Se é o arroz que está caro, vamos fazer o macarrão com legumes, vamos fazer omelete, vamos fazer um omelete bem rico assim de verdurinhas, né? Vamos mudando também para uma comida mais light, mais fácil de fazer e adaptando o nosso corpo, adaptando a nossa mente a comidas mais light, a comidas mais leves. Vamos se preparar para o caso da gente ter que passar um dia inteiro de fome, né? Um dia inteiro sem comer, que é o caso da minha irmã. Quando foi ganhar neném, o médico falou para minha irmã, o seu parto vai ser por volta das 9 da manhã, então a sua última alimentação vai ser na noite anterior, apenas uma xícara de chá.
E assim a minha irmã o fez. Ela tomou somente, na noite anterior do parto, ela tomou somente uma xícara de chá. E pela manhã ela foi para a maternidade e simplesmente o médico, mesmo sendo cesariana, no convênio, que é com hora marcada, pelo convênio, mesmo assim a minha irmã só veio ganhar neném 11 horas da noite. Ou seja, a minha irmã ficou 24 horas com uma xícara de chá. A sorte que a minha irmã falou que estava tão ansiosa, né, para ganhar o neném, que era a primeira filha dela. A minha irmã estava tão ansiosa pela chegada do bebê que ela não sentia fome, ela não sentiu fome. E a minha mãe estava assim de cabelo em pé, de preocupação, que a minha irmã fazia 24 horas que a minha irmã não comia nada. Nada. E a minha irmã conseguiu passar de boa porque ela estava muito ansiosa. Ansiedade tira a fome. Mas se é em uma outra cena, se é um outro caso, né? Se você tá numa autoestrada viajando, seu carro quebra e até chegar o socorro, demorar 12, 24 horas para chegar o socorro até você, como é que você vai fazer para comer? A gente tem que começar a pensar em todas essas coisas. A nossa vida, ela está em constante mudança. Todos os dias nós temos a oportunidade de um dia novo, com coisas novas. Mas essas coisas novas dependem totalmente da gente. E aí a gente deveria ou devemos começar a pensar sempre por um outro ponto de vista, que é o que eu fiz com essa história do arroz. Ao invés de a gente se indignar, ir lá no mercado com toda a força do ódio e comprar um pacote de arroz por R$25, R$30, por que não a gente começar a pensar em novas coisas? Por que não a gente começar a pensar em novas possibilidades? Esse é o nome, novas possibilidades. E dizer, eu não vou ser escravo do arroz, eu não vou ser escravo da carne, que foi o caso da carne bovina, que estava custando os 2 olhos da cara no Natal do ano passado, né? E aí o presidente avisou, não vai ter churrasco para ninguém, porque ele não podia fazer nada com o preço da carne. E então, ao invés de você se indignar e com a força do ódio no mercado e comprar aquele determinado produto, por que não mudar? E a partir de agora, no nosso dia a dia, a gente ir treinando assim umas comidinhas mais leves, né? Num dia vai ter feijão com arroz e bife, no outro dia vamos ter um omelete, no outro dia a gente faz uma batatinha grelhada, e assim a gente vai mudando, gente. A gente não é obrigado a ser escravo do preço que os mercados querem impor, né? Dos preços que o governo quer impor. A gente não é obrigado a ser escravo desse povo, sabe? Eles têm dinheiro para comer o resto da vida, mas e você? E eu? A gente tem dinheiro, né, para comer pelo preço que eles querem impor? A gente não tem. A gente tem que procurar as melhores alternativas e opções para a gente ir vivendo cada dia melhor e cada dia mais leve. Faz um Google e veja quantos benefícios você não tem de adaptar o seu corpo a comidas mais leves. Você começa a se sentir melhor, respira melhor, dorme melhor, se sente melhor, trabalha melhor, né? Consegue fazer exercícios físicos e se sente melhor. Tudo melhora. Quando você melhora a sua alimentação, tudo melhora. Então, esse é o meu vídeo de hoje, esse é meu recadinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado do meu recadinho. Você que está aqui no meu canal pela primeira vez, não se esqueça, se inscreva no meu canal, dá aquela forcinha, por favor, dá um like também se você gostou, tá? Deixem a opinião de vocês nos comentários, tá bom? Deixem também sugestões para novos vídeos. Eu tô demorando a gravar um pouquinho porque eu tô em fase de mudança de casa também. Então, eu tô demorando a gravar um pouquinho, mas
no que der eu vou gravando mais vídeos para vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.